Oi, pessoal, tudo bem? Faz um tempo que eu não apareço aqui, né? 3 meses? Deve ter uns 3 meses. E, gente, eu queria muito ter gravado um vídeo antes, mas eu não consegui. Foi humanamente impossível pra mim. E no vídeo de hoje eu vou explicar, assim, brevemente o que aconteceu, porque foram tantas coisas que isso rende capítulos e capítulos aqui de vídeos, de contextos pro YouTube. Mas para este vídeo inicial, né, depois desses 3 meses de sumiço, eu acho que vale a pena um briefing para vocês entenderem o porquê do sumiço. Para começar, foi meu aniversário de 1º de junho, né, eu completei 41 aninhos, isso. Dia 14 de junho foi o aniversário de 2 aninhos da Lia. E no dia 27 de junho, o meu pai faleceu. Então, eu tava aqui na Coreia, né? E infelizmente, já sei que vocês vão perguntar, né? Você foi pro Brasil e tudo mais? Eu falei, não, gente, eu não consegui ir pro Brasil. Quando meu pai faleceu, já era noite aqui na Coreia. E a única coisa que eu consegui fazer com o apoio do meu marido foi conseguir pagar as passagens para as minhas irmãs irem ver o meu pai pro enterro, né? Neste meio tempo, meu pai, a minha família, né, tinha mudado de cidade, estava em outro estado, né, morando em outro estado. Então, parte da minha família estava na antiga casa e a parte da família já estava na casa nova. Então, quando meu pai faleceu, as minhas irmãs que estavam na antiga casa foram às pressas para o enterro. E aí a única coisa que eu consegui fazer para ajudar neste momento foi pagar passagem aérea para todo mundo. E aí depois eu conto como é que foi isso, porque eu tive o apoio de companhias aéreas, né, para estar conseguindo fazer este deslocamento rápido, né? E aí meu pai faleceu e no dia seguinte que meu pai faleceu, quer dizer, poucas horas depois, né, eu tava muito triste aqui, sem saber o que fazer, né? Porque eu não tinha passagem para eu ir ver meu pai, né? Porque a questão não era nem não ter condição financeira de visitar o meu pai no enterro dele, era não ter voo. E aí eu tive que tomar uma decisão, que seria ou ir para o Brasil e acabar tendo um neném lá, né? Porque até então eu tava grávida, né, gente? Quem acompanha os vídeos sabe que eu tava grávida. Ou então ficar aqui e ter um neném aqui, porque eu já tava chegando a 8 meses. Então, se eu voasse para ir para o Brasil, eu não ia conseguir voltar. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte ao falecimento, meu marido me levou num lugar para eu espairecer a mente. E no final deste dia, eu tive... A minha bolsa não estourou, gente, mas eu tive um vazamento, e aí eu fui correndo pro hospital. Porque o vazamento não foi, tipo assim, só um pouquinho molhado. Molhou sim, eu fiquei encharcada. Então eu fui pro hospital. Então eu entendi que o fato de eu ter perdido a água ali era um sinal pra eu ficar na Coreia e não tentar ir pro Brasil. Então eu fui pro médico, aí passou umas horas lá, fizeram os testes, pediram pra eu voltar pra casa. 2 semanas depois, voltei pro hospital. E aí, gente, eu fiquei internada no hospital 40 dias. Por quê? Porque o bebê queria nascer. Ele simplesmente falou assim, olha, tô aqui, eu vou nascer. E eu tava de 32 semanas quando eu internei, pra ficar os 40 dias no hospital. Então, ao longo do tempo que eu fiquei lá, não é que eu não pensei em não gravar vídeo, mostrar tudo, mas era porque meu médico literalmente me proibiu de fazer qualquer coisa. Nem levantar da cama eu podia, porque eu levantava da cama, mesmo tomando os remédios, o tocolítico, né, que é pra segurar o neném, parar as contrações, a minha barriga endurecia, eu senti como se eu estivesse tomando muito choque, e então assim, eu não conseguia mexer.
tinha momentos que eu precisava ir no banheiro, eu não conseguia ir no banheiro. Eu tinha que fazer xixi deitada num pinico, na cama, pra vocês terem noção de como é que foi. Mas enfim, deu tudo certo. Consegui segurar o neném até 37 semanas. E aí o médico falou, não, 37 semanas, já vamos tirar. E saiu de cesárea, né? O neném saiu de cesárea. E tá aí firme e forte, tá aqui, já tem... Eu fiquei uma semana internada depois do nascimento do neném, e já tem 2 semanas que eu tô em casa. O neném já tá com 3 para 4, quase um mês. E aí vocês me perguntam, por que então eu não consegui gravar o vídeo? Aí, quem acompanha o canal sabe que eu tenho uma menininha de 2 anos, né? E eu falei aqui que foi aniversário dela. Minha filha simplesmente decidiu que era neném de novo. E ela não quis mais ir pra escolinha. Ela queria ficar com a mamãe e com o papai o tempo inteiro, então eu achei melhor tirar ela da escolinha neste momento e ficar com a gente. O que ajudou bastante, porque ela participou mais ativamente das atividades junto com o Theo, virou a Big Sister, como ela se chama, né? A irmã mais velha. Então, hoje eu tô conseguindo gravar porque hoje ela pediu pra ir pra escolinha. Aí eu deixei ela na escolinha e assim, gente, eu tô esperando pra ver se a escolinha vai ligar pra ver se eu tenho que ir lá buscar ela ou não, pra ver se ela vai querer continuar na escolinha ou não. Porque eu já deixei claro, se ela não quiser ficar, é pra me ligar pra eu buscar ela. Por quê? Porque ela precisa se sentir acolhida aqui em casa, né? Porque chegou um nenenzinho novo e tudo mais. E além disso, gente, a rotina com recém-nascido, especialmente eu, que coloquei na minha cabeça que dessa vez eu vou amamentar. Porque quem acompanha os vídeos desde a época da Lia sabe que eu não consegui amamentar ela. Ela não aceitou o peito. Ela saiu da maternidade com fórmula e ficou com fórmula. E por mais que eu tentasse dar o leite materno, ela não aceitava. Eu, inclusive, tive febre do leite, porque eu não conseguia tirar o leite. Porque já doía tanto a minha mama que não deu certo, né? Então, eu coloquei na minha cabeça que para o meu segundo filho, eu ia amamentar. E eu tô conseguindo. Não tá 100% ainda. Tô enfrentando muita coisa. Gente, ele tá chorando. Acho que daqui a pouquinho eu tenho que ir lá ver ele. Ele tá com o pai agora. E assim, voltando. Eu tô tentando o máximo dar o leite materno. E sim, eu estou conseguindo, gente. Já tem mamadas. Já tem momentos que ele quer mamar que eu já dou só o leite materno pra ele. E assim, eu vou gravar um vídeo contando as dificuldades, porque não tá sendo tão simples assim. Não é só pegar o neném e colocar no peito, porque assim, meu neném ele não vai no peito. Eu tenho que usar vários artifícios pra conseguir fazer as mamadas. E isso causa o quê? Eu perco muito tempo, né? Porque neném mama de 2 em 2 horas, então de 2 em 2 horas eu tenho que estar extraindo leite. Pra extrair leite eu preciso ficar pelo menos de 20 a 30 minutos. Mas, estamos firmes aí, que vai dar certo, né? E claro, eu tô contando com o apoio, né, profissional pra isso. E antes vocês perguntem sobre o Jun, já vou falar assim, tá sendo um paizão, tá sendo um maridão, tá assim comigo o tempo inteiro. Eu nunca vi uma pessoa tão conectada à família quanto ele. Também falarei sobre isso mais pra frente, que essa ideia errônea que vocês têm que coreano não é de família, esse negócio que sai pra ficar bebendo com os amigos e tal. Gente, é um ou outro, assim, ou pode ser que o meu marido seja esse um ou outro muito bom, né? Mas, no geral, ele tá sendo um maridão e um paizão de todas as formas. E vocês vão ver, tem vídeo que eu gravei deles, gravei escondido, dele brincando e tudo mais, dele cuidando, né? Então, gente, é isso. Esse vídeo é um briefing só pra falar pra vocês realmente por que eu não tava gravando. E, gente, muito obrigada pelos carinhos. Eu vi as mensagens de vocês, mas eu não consegui responder. Na verdade, também não tive mentalidade pra lidar com tudo, né? Mas agora, vou tentar voltar, pelo menos gravando um vídeo por semana, misturando conteúdo, né? Vlog, pegadinhas, porque agora tem 2 nenéns, então dá pra fazer até pegadinha com a Lia. E estamos aí, gente. Então, muito obrigada pelo carinho e pelo suporte de vocês. Espero ver vocês em breve. Beijinho. Tchau, tchau.